Vejamos agora a soma dos n termos de uma PA. Vejamos um pouco da história da matemática. Em uma aula de matemática, o professor pediu que seus alunos obtivessem a soma dos números inteiros de 1 a 100, ou seja, a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. Entre seus alunos estava Gauss, que em apenas alguns minutos encontrou o resultado da soma. Ele observou que, quando ele montava a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais reticência até mais 100, ele observou que, quando ele somava o primeiro termo com o último, 1 mais 100 dava o total de 101. Quando ele somava o segundo termo, 2, com o penúltimo, 99, também dava um total de 101. Somou o terceiro termo com o antepenúltimo, 98, também deu um total de 101. Então, assim sucessivamente. Dava sempre um total de 101. Então, ele pôde observar que sempre a soma do primeiro com o último e assim sucessivamente era sempre igual a 101. Como a soma pedida tem 100 números, que era a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos, o total de duplas logo é 50. Por quê? Porque são 100 números. Como ele somava o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, temos então um total de 50 duplas, sendo que cada uma dessas duplas sempre era igual a 101. Concluiu-se então que a resposta podia ser obtida por um cálculo simples. 50, que era a quantidade de duplas, vezes o total que cada uma dessas duplas tinha, que sempre que somava o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, dava um total de 101. Então, tínhamos 50 duplas e cada dupla tinha um total de 101. 50 vezes 101. 5.050 era o total da soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. Então, Gauss foi considerado o maior matemático do século XIX e deu grandes contribuições ao desenvolvimento das ideias matemáticas. Utilizando esse mesmo raciocínio para uma PA qualquer, temos a seguinte propriedade: que a soma dos n primeiros termos da PA, A1, A2, A3, reticência, AN, é dada por Sn igual a 1 mais AN vezes n dividido por 2, ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma PA é igual à soma do primeiro com o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Vamos agora à demonstração dessa propriedade. De fato, se a sequência A1, A2, A3, reticência AN-2, AN-1, AN é uma PA de razão R, temos que A1 mais AN, utilizando o mesmo raciocínio de Gauss, o primeiro termo com o último termo vai ser igual ao segundo termo mais o penúltimo, que vai ser igual ao terceiro termo mais o antepenúltimo. Logo, podemos escrever a soma dos n termos de uma PA utilizando esse mesmo raciocínio de Gauss. Sn é igual a A1 mais A2 mais A3 mais reticência até mais AN. É a primeira equação que podemos montar. Na segunda, vamos escrevê-lo em ordem decrescente, ou seja, na primeira escrevemos na ordem crescente, A1, A2, mais A3, mais A4, até mais AN. Nessa segunda, vamos escrever na ordem decrescente, AN mais AN-1, mais AN-2, mais reticência até mais A1. Adicionando 1 e 2, temos a primeira, que é a soma dos primeiros termos na ordem crescente, mais a segunda, que é a soma dos números dos n termos em ordem decrescente. Somando, temos 2Sn igual
A1 mais AN, mais A2 mais AN menos 1, mais A3 mais AN menos 2, mais reticência, mais AN menos 2 mais A3, mais AN menos 1 mais A2, AN mais A1. Podemos verificar que a soma dos parênteses sempre é igual a 1 mais a n, que sempre vai ser igual à soma do primeiro com o último termo. E assim sucessivamente, todos os parênteses, os n parênteses que aparecem, todos têm a soma igual a 1 mais a n, a1 mais a n e a1 mais a n. Ou seja, temos que esses parênteses aparecem n vezes. Concluímos que, ou seja, podemos concluir que 2SN vai ser igual a 1 mais a n vezes n. Por quê? Porque cada parênteses é igual a 1 mais a n. Como esses parênteses aparecem n vezes, podemos resumir colocando que A1 mais a n vezes n. Isso nos dá que Sn vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Chegamos então à fórmula da soma dos n termos de uma PA. Logo, a fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2, onde temos que Sn vai ser a soma dos n primeiros termos, A1 é o primeiro termo da PA, AN é o enésimo termo, que é a quantidade de termos que tem, o último, e N é a quantidade de termos da PA. Vejamos agora um exemplo. Vamos calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7 e 10. Na resolução, temos que N, que é a quantidade de termos, temos que é 10. Como diz a questão, calcular a soma dos 10 primeiros termos. Então, temos uma PA de 10 termos. Temos que A1 é igual a 4. O primeiro termo da PA é 4. Temos que a razão é igual. Para encontrarmos a razão, é só pegarmos o segundo termo e diminuir pelo primeiro. E assim sucessivamente, sempre pegar o termo posterior e diminuir pelo termo anterior. Como temos que 7 menos 4 vai nos dar que a razão é igual a 3. Então, para calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, precisamos achar o valor de A10, que vai ser o enésimo termo, o A10, e depois calcularmos a soma dos 10 primeiros termos. Então, para calcular a soma, temos que primeiro achar o valor de A10, para depois calcularmos a soma dos 10 primeiros termos. Então, para calcularmos o A10, vamos utilizar a fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Onde temos que AN vai ser A10, porque N é igual a 10, igual a 1, que é 4, que é o primeiro termo, mais N menos 1, então temos 10 menos 1 vezes a razão 3. Isso nos dá que A10 vai ser igual. Resolvendo parênteses, temos que 4 mais 9 vezes 3. Isso nos dá que o A10 vai ser igual. Resolvendo a multiplicação, 9 vezes 3, 27, mais 4, 31. Então, encontramos o valor de A10, que é igual a 31. Como já encontramos o termo A10, que é igual a 31, vamos calcular agora o S10, que é a soma dos 10 primeiros termos da PA. Vamos utilizar a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Onde Sn vai ser igual a S10, que é a soma dos 10 primeiros, A1, que é 4, primeiro termo,
a n, que é a 10, que é igual a 31, porque temos que a n é igual a 10, e a 10 a gente já encontrou o valor que é igual a 31. E n vai ser igual a 10. Substituindo na fórmula, temos S10 é igual a 4 mais 31 vezes 10 dividido por 2. Isso nos dá que S10 vai ser igual. Resolvendo ali a parte do numerador, temos 350 dividido por 2. Isso nos dá que S10 vai ser igual a 175, ou seja, a soma dos 10 primeiros termos da PA é igual a 175.